O que a maioria das pessoas chama de esforço é apenas o ingresso para entrar no jogo, e não a principal jogada para vencer. Todos nós temos aquela coceira interna, aquela sensação de que poderíamos ser mais, fazer mais. Aquele desejo de ser extraordinário em um mundo que parece aplaudir a mediocridade. Só que junto com essa vontade, vem um medo paralisante. O medo de que, se a gente tentar se destacar de verdade, vai acabar virando um daqueles babacas arrogantes que todo mundo odeia. E se eu te dissesse que o verdadeiro caminho para ser melhor que 99% das pessoas não tem nada a ver com passar por cima dos outros, mas sim em se tornar fundamentalmente mais humilde? Eu sei, parece o oposto do esperado, mas a grandeza tem dessas ironias. A verdade é que a gente vive em um estado de mediocridade voluntária, e nem percebe. Nosso cérebro, essa máquina incrível e preguiçosa, foi programado ao longo de milênios para uma única coisa: economizar energia. Ele sempre vai preferir o caminho mais fácil, o sofá em vez da academia, o conhecido em vez do desafiador. É por isso que a tal zona de conforto é tão magnética. Mas não é só preguiça. Existe algo mais fundo. Existe o medo do sucesso. Sim, você ouviu direito. A gente tem um pavor secreto de dar certo. Porque se destacar significa ser julgado, carregar mais responsabilidade, ter as luzes viradas para você. É muito mais fácil ficar na média, quietinho, onde ninguém repara. E o golpe final que nos mantém acorrentados a essa média é o erro fatal de medir nosso progresso com a régua dos outros. Comparar seu capítulo 1 com o capítulo 20 de alguém é a receita perfeita para se sentir um lixo e desistir antes mesmo de começar. Os filósofos estoicos já alertavam há 2000 anos. A comparação é a ladra da alegria e o veneno da excelência. E qual é o preço de ser apenas normal? A gente se orgulha de ser realista, de ter os pés no chão. Mas, na maioria das vezes, isso é só uma desculpa bonita que a gente inventa para justificar o nosso medo de tentar e falhar. O custo real dessa normalidade não aparece na fatura do cartão de crédito. Ele aparece no corpo. É aquele cansaço que não passa, mesmo depois de 10 horas de sono. É aquela procrastinação crônica, aquele depois eu faço que nunca chega. É uma sensação persistente de vazio, uma apatia que te faz questionar qual é o sentido de tudo isso. Essa falta de um propósito desafiador, de uma batalha interna para lutar, adoece a alma e, consequentemente, o corpo. Ser normal, na prática, é aceitar viver com um freio de mão puxado, sentindo o potencial queimar dentro de você, sem nunca dar a ele a chance de se tornar realidade. Na tentativa de escapar desse vazio, muitos caem na armadilha mais perigosa de todas: a busca pela superioridade externa. A gente começa a acreditar que se tivermos mais seguidores, um cargo melhor, o aplauso da multidão, finalmente sentiremos paz. Mas essa é a maior mentira que a nossa cultura nos conta. Ao fazer isso, você entrega as chaves da sua felicidade para os outros. Sua paz interior passa a depender da opinião de gente que nem te conhece de verdade. Como diria o filósofo Epicteto, um estoico que entendia muito de liberdade interior, se a sua tranquilidade depende do aplauso, você não é o mestre de si mesmo. Você é um escravo de todos que têm uma opinião. Essa busca por status te força a usar máscaras, a sustentar uma imagem de perfeição que não existe. E o abismo entre quem você realmente é e quem você finge ser para o mundo, esse abismo é a fonte de toda a sua ansiedade. É aqui que acontece a grande virada. O segredo para ser melhor que 99% das pessoas não tem nada a ver com subir em um pódio ou derrotar adversários. É sobre mudar o campo de batalha. É parar de competir contra os outros e começar a competir contra a sua versão de ontem. É operar com um código de conduta pessoal que a esmagadora maioria das pessoas simplesmente ignora. Disciplina que não se negocia, honestidade radical consigo mesmo e a busca diária por se tornar uma pessoa melhor, mais virtuosa. Aristóteles chamava isso de eudaimonia, que não é sobre sentir prazer o tempo todo, mas sobre o ato de florescer, de viver no máximo do seu potencial como ser humano. Esse é o único sucesso que realmente preenche, porque ninguém pode tirar de você. A vitória não é externa, é interna. Ok, muito bonito. Parece um poema, mas como eu faço isso na segunda-feira de manhã? Simples. Comece com ferramentas que cabem no seu dia. Os estoicos, que eram mestres da prática, usavam um diário com 3 perguntas simples no final do dia. Uma ideia de Sêneca. 1. Em que eu falhei hoje? 2. O que eu fiz de bom? 3. Onde eu posso ser melhor amanhã? Isso não é para se punir, é para se autoavaliar com honestidade.
Para vencer a procrastinação, use a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos, faça agora. Se for uma tarefa gigante, como escrever um livro, comprometa-se a trabalhar nela por apenas 120 segundos. A parte mais difícil é começar. Essa regra hackeia a resistência inicial do seu cérebro. E por fim, defina um padrão inegociável. Uma única coisa que você fará todos os dias, não importa o que aconteça. Ler 5 páginas, meditar por 1 minuto, não reclamar de nada. O objetivo não é a ação em si, mas construir a identidade de alguém que cumpre as promessas que faz a si mesmo. Com essas ferramentas, você começa a construir uma confiança genuína, e é crucial entender a diferença dela para a arrogância. A confiança é silenciosa, a arrogância é barulhenta. A confiança é a certeza interna de que você consegue lidar com o que vier pela frente. A arrogância é a necessidade desesperada de que todo mundo ao seu redor saiba que você se acha superior. A pessoa verdadeiramente confiante ouve uma crítica e pensa: tem algo útil aqui que eu possa usar para melhorar? Se não tiver, ela descarta como ruído. A pessoa arrogante se ofende, porque a crítica ameaça a imagem frágil que ela construiu. A confiança vem da competência provada a si mesmo. A arrogância vem da insegurança mascarada. E saiba que você não trava essa batalha sozinho. O seu ambiente é decisivo. Existe um conceito chamado Lei da Média, que diz que você é a média das 5 pessoas com quem mais passa tempo. Se o seu círculo íntimo vive de fofoca, reclamação e cinismo, a gravidade social vai te puxar para baixo. É quase inevitável. Você não consegue plantar a semente de um carvalho gigante em um vaso de bonsai. O ambiente limita o crescimento. Por isso, você precisa ser um jardineiro implacável com o seu círculo social. Faça uma auditoria de círculo por 30 dias. Preste atenção em como você se sente depois de conversar com as pessoas. Quem te deixa mais energizado, inspirado e otimista? E quem te deixa drenado, pessimista e pequeno? Os dados não mentem. Proteger sua energia não é egoísmo, é sobrevivência. Mesmo com as melhores ferramentas e o melhor círculo, o caos do dia a dia vai te testar. Uma reunião estressante, uma briga no trânsito, um projeto que dá errado. Para esses momentos você precisa de uma fortaleza interior. Um método prático para isso é o check-in de virtude. Quando sentir a pressão, pare por um segundo e se pergunte: 1. O que está fora do meu controle aqui? A atitude do outro, o trânsito, o passado. 2. O que está absolutamente dentro do meu controle? Minha reação, minhas palavras, minha próxima ação. 3. Qual é a resposta virtuosa que essa situação exige de mim agora? Seria uma resposta corajosa, justa, sábia, calma. Essa pausa quebra o piloto automático da raiva e da frustração e te coloca de volta no assento do motorista da sua vida. E fique atento aos sinais de que você pode estar escorregando para a arrogância. Você parou de ouvir os outros. Você culpa todo mundo pelos seus erros. Ou, o pior de todos, você sente um prazer secreto quando outra pessoa falha. No fim das contas, o grande paradoxo é este: a jornada para ser melhor que 99% das pessoas te obriga a focar tanto na sua própria melhoria, na sua disciplina, na sua honestidade e na sua virtude, que você simplesmente para de ter tempo e energia para se comparar com elas. A verdadeira vitória não é chegar ao topo de uma montanha para poder olhar os outros de cima, mas se tornar o tipo de pessoa que, mesmo no topo, continua focada em escalar a própria montanha interior, porque já não se importa mais onde o topo dos outros está. O desafio final não é vencer o mundo, é vencer a sua própria preguiça, as suas próprias desculpas e a sua própria mediocridade, todos os dias. Essa é a única batalha que realmente importa e a única vitória que traz paz verdadeira.